Sabe aquele momento em que a vida parece virar um tribunal contra você, mesmo sem que você tenha feito nada de errado? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti. Aos 65 anos, depois de uma vida inteira dedicada à família, quem eu menos esperava decidiu me colocar no banco dos réus. Minha própria filha. A dor invisível de uma mãe, quando vira alvo de traição familiar, não se compara a nada. É como se cada palavra dita contra você fosse uma facada, não no corpo, mas na alma. Lá estava eu, diante de estranhos, sentada naquele tribunal frio, ouvindo a pessoa que carreguei no ventre me chamar de incapaz. É difícil explicar a sensação de solidão e invisibilidade nesse momento. Você olha ao redor e percebe que ninguém enxerga a sua história, ninguém valoriza as décadas de luta, os sacrifícios, as noites mal dormidas. De repente, tudo o que você fez parece apagado e você é reduzida a uma caricatura de peso morto, alguém sem utilidade. A humilhação materna dói mais do que qualquer outra. Porque não vem de um inimigo, mas de quem deveria ser porto seguro. E quando essa dor é exposta em público, na frente de juízes, advogados e testemunhas, ela se transforma em algo quase insuportável. Mas é justamente nesses instantes de maior fraqueza que também nascem as forças mais inesperadas. E aqui está o detalhe que poucos imaginam. Por trás daquela aparência de mulher simples, havia um segredo capaz de virar o jogo. Um patrimônio oculto, construído em silêncio durante 4 décadas. Propriedades no Brasil e no exterior, investimentos secretos, uma riqueza silenciosa que nunca ostentei. Enquanto minha filha acreditava estar me condenando à derrota, eu sabia que a justiça revelada estava prestes a mudar tudo. Se você já se sentiu desvalorizado, manipulado ou até mesmo descartado por quem deveria estar ao seu lado, vai se identificar com cada parte desta história. Porque a verdade é que muitas vezes o que parece fraqueza é apenas a preparação para a maior virada da vida. E quando a máscara cai, quem humilhou descobre tarde demais que não deveria ter subestimado a força de uma mãe. Naquele dia, o tribunal parecia mais frio do que nunca. Não era só a temperatura da sala, mas o clima pesado que pairava sobre mim. Estar diante de um juiz, ouvindo acusações que não correspondiam à realidade, já era doloroso por si só. Mas ouvir essas palavras, saindo da boca da minha própria filha, foi como sentir a terra se abrir sob os meus pés. Humilhação materna tem um gosto amargo que nenhuma mãe deveria experimentar. Michele, minha filha, estava lá, firme e decidida, dizendo que eu já não tinha condições de cuidar da minha própria vida. Ela me descreveu como alguém perdido, sem recursos, vivendo na miséria. Cada palavra era como uma sentença antes da própria sentença oficial. E enquanto ela falava, eu via olhares de estranhos me julgando, como se estivessem confirmando aquela narrativa cruel. A sensação de ser reduzida a um peso morto diante de todos é indescritível. É como se cada sacrifício feito ao longo da vida fosse apagado com um simples discurso. Eu, que tantas vezes abri mão dos meus sonhos para sustentar os dela, agora era tratada como um estorvo, alguém que precisava ser colocado sob supervisão. A rejeição materna não dói só na pele, ela corrói a alma. O juiz me observava com aquele olhar misto de compaixão e desdém, como quem já acredita na versão que escutou. É uma dor invisível, porque por fora eu me mantinha firme, mas por dentro me sentia em pedaços. Já não era apenas um processo legal, era um julgamento moral, público e cruel sobre a minha dignidade. Uma audiência que parecia mais um espetáculo de traição familiar. E quando tentei responder, a voz de Michele me cortou. Excelência, como pode ver, ela está confusa, não consegue nem se explicar direito. A plateia murmurou. Alguns chegaram a rir baixinho. Aquele riso ecoou dentro de mim como uma faca girando na ferida. Nunca pensei que um dia viveria o papel de mãe invisível, silenciada pela própria filha. Nesse instante, percebi que não estava apenas lutando por meus bens ou pela minha autonomia. Eu estava lutando pela minha história. Cada lembrança, cada conquista, cada batalha vencida parecia estar em jogo.
E ser reduzida à imagem de uma idosa incapaz era como rasgar cada capítulo da vida que eu havia escrito com tanto suor. Ainda assim, mantive a cabeça erguida. Não dei a ela o prazer de me ver desmoronar. Às vezes, o silêncio é a forma mais poderosa de resistência. Eu sabia que as cartas ainda não estavam todas sobre a mesa. Por mais que a humilhação fosse grande, dentro de mim havia algo que eles não conheciam. A certeza de que a justiça revelada viria no tempo certo, porque, no fundo, o tribunal não era apenas sobre mim, era sobre o caráter de cada um ali presente. E eu tinha algo que minha filha e meu genro jamais poderiam manipular: a verdade. Michele parecia ter ensaiado cada palavra antes de entrar naquela sala. Com voz firme e segura, descreveu-me como uma mulher incapaz, perdida em um mundo de ilusões. Falou de fantasias que eu viveria, de uma realidade inventada onde tudo estaria bem, quando, na verdade, segundo ela, eu caminhava para a indigência. Era a versão perfeita da manipulação psicológica: misturar pequenas verdades com grandes mentiras para criar uma imagem distorcida. O juiz ouvia atentamente, e Mário, meu genro hipócrita, balançava a cabeça em concordância a cada frase. Ele, que nunca me ajudou sequer a carregar uma sacola de compras, agora se apresentava como o genro modelo, preocupado com meu bem-estar. É curioso como alguns sabem vestir a máscara certa na hora certa. Mas por trás daquela pose havia apenas ganância da filha reforçada pela ambição do marido. As acusações eram duras e cruéis. Disseram que eu esquecia de pagar contas, que falava sozinha no jardim, que comprava alimentos em excesso que acabavam estragando. Até vizinhos foram citados, como se suas opiniões superficiais fossem provas concretas. Era doloroso perceber que tudo o que eu fazia por bondade, como doar comida a famílias necessitadas, estava sendo usado contra mim como sinal de loucura. Mário, com aquele ar calculado, aproveitou para adicionar mais veneno ao depoimento. Disse que eu rejeitava a ajuda deles, que recusava dinheiro, que me negava a vender minha casa. Pintou a imagem de uma idosa teimosa, isolada e orgulhosa. Mas o que ele jamais diria era a verdadeira intenção por trás dessas ofertas de ajuda: tomar posse do que julgavam ser meu único bem, a casa antiga em Olinda. E para completar o espetáculo, minha neta Isadora foi trazida como testemunha. Manipulada pela própria mãe, a menina havia repetido frases que não compreendia totalmente. Vovó guarda segredos. Vovó fala coisas estranhas. Palavras inocentes que foram distorcidas e apresentadas como provas de que eu já não tinha sanidade. Ver a única pessoa que ainda me olhava com amor sendo usada como arma partiu meu coração em pedaços. Cada acusação era como um tijolo sendo colocado sobre meus ombros, pesando mais e mais. Não bastava a rejeição materna. Agora havia também o peso de ser julgada por quem nunca se interessou em entender minha vida. Era a dor invisível de ser apontada como um estorvo, como alguém que deveria ser descartado ou colocado sob tutela. Um fardo disfarçado de cuidado. Mas, enquanto falavam, percebia-se também algo curioso: o excesso de confiança. Eles acreditavam que eu não teria como me defender, que minhas palavras seriam sempre abafadas por seus discursos ensaiados. Mal sabiam que aquela arrogância seria sua própria armadilha. Porque quando alguém constrói uma narrativa baseada em mentira, basta um sopro de verdade para derrubá-la inteira. No fundo, eu sabia que cada acusação me feria, mas também me fortalecia. Cada mentira contada naquele tribunal seria a base perfeita para a reviravolta que estava por vir. E quando a verdade viesse à tona, não restaria pedra sobre pedra da farsa que eles haviam montado. Sentada naquele banco duro do tribunal, percebi como é cruel a sensação de ser tratada como invisível. Eu estava ali, viva, lúcida, com minha história inteira gravada em cada ruga, mas ninguém parecia enxergar isso. Para eles, eu não passava de uma idosa confusa, um peso morto prestes a ser descartado. A humilhação materna atinge de forma silenciosa, corroendo por dentro, sem que os outros percebam.
Lembrei de todas as vezes em que fiquei noites acordada, cuidando de Michele quando ela ainda era criança. Recordei dos cadernos comprados com esforço, das roupas costuradas à mão, das febres enfrentadas com oração. Tudo isso parecia ter sido apagado com um simples discurso dela, como se anos de sacrifício não tivessem mais valor. Ser rejeitada pela própria filha é uma dor que não se explica, apenas se sente. A cada risada abafada que ecoava na sala, meu coração apertava mais. Não era apenas sobre mim, era sobre todas as mães que um dia foram tratadas como estorvo depois de darem tudo o que tinham pelos filhos. A dor invisível é justamente essa. Ninguém enxerga a batalha que você trava por dentro, enquanto por fora se exige que você continue erguida e digna. Nesses momentos, percebi como a solidão pode ser cruel, mesmo em meio a uma sala cheia. O olhar do juiz era distante. Os advogados estavam preocupados com seus papéis, e até minha filha parecia ter esquecido que eu era de carne, osso e coração. É um tipo de abandono que não se dá no corpo, mas na alma. Você está presente, mas é tratado como se fosse apenas uma sombra. E, no entanto, mesmo esmagada por essa invisibilidade, havia algo dentro de mim que não cedia. Uma voz interna me lembrava que eu não era um fardo, que meu valor não dependia da aprovação de quem me julgava. Essa convicção silenciosa foi a minha armadura. Às vezes, a maior força que temos não é gritar, mas resistir em silêncio, esperando o momento certo. A humilhação pública me fez refletir sobre como tratamos os idosos em nossa sociedade. Quantas vezes um pai ou uma mãe é silenciado porque acreditam que já não tem nada a contribuir? Quantas histórias de vida se perdem porque ninguém se importa em ouvir? Talvez seja por isso que sempre insisti tanto com Isadora, que valorize as raízes, porque é nelas que a árvore da vida se sustenta. Mesmo sofrendo, busquei encontrar sentido naquela dor. Perguntei a mim mesma: será que essa rejeição não era também uma oportunidade de mostrar a verdade de quem eu era? É estranho pensar nisso, mas às vezes a injustiça abre o palco perfeito para que a justiça revelada brilhe ainda mais forte. E eu sabia, lá no fundo, que minha hora ainda estava por vir. A invisibilidade que me sufocava naquele tribunal era apenas temporária, porque ninguém pode esconder para sempre a dignidade de quem construiu sua vida com trabalho, fé e coragem. Eu só precisava esperar. E esperar, às vezes, é a forma mais silenciosa de superação. Enquanto Michele falava como se eu fosse uma indigente, por dentro eu quase sorria da ironia. Ela acreditava realmente que minha casa em Olinda era meu único bem, como se eu tivesse passado a vida inteira apenas sobrevivendo. Mal sabia que, por trás daquela vida simples, eu escondia um patrimônio oculto, fruto de décadas de trabalho silencioso. A riqueza silenciosa foi a minha maior proteção. Nunca ostentei, nunca me exibi. Vivia de forma discreta porque sabia o quanto o dinheiro pode transformar corações. Já vi famílias se destruírem por herança, filhos se perderem pela certeza de que nunca precisariam lutar. Não queria que Michele crescesse assim, dependendo de mim como um estorvo financeiro. Por isso, decidi guardar meu segredo a 7 chaves. E esse segredo era grande. Ao longo de 40 anos, construí um portfólio imobiliário que se espalhava pelo Brasil e pelo exterior. Edifícios em Florianópolis, casas na Bahia, terrenos em Minas, imóveis de frente para o mar no Rio. Também tinha propriedades em Portugal e na Espanha, além de investimentos secretos que me garantiam rendimentos sólidos todos os meses. Minha renda ultrapassava R$40 mil mensais, mas ninguém jamais desconfiou. Vizinhos me viam como uma senhora simples, e até minha própria filha acreditava nisso. Eu preferia assim, riqueza silenciosa, vida pacata. Essa escolha não era paranoia, era estratégia. Porque quando as pessoas pensam que você não tem nada, é quando você descobre quem realmente se importa. A única pessoa que conhecia toda a verdade era Moisés, meu contador leal. Durante décadas, ele foi mais que um consultor. Foi um amigo, quase um irmão. Guardava cada documento, cada escritura, cada contrato de aluguel com precisão. Sua maleta carregava não apenas papéis,
mas a prova de que minha vida era muito maior do que qualquer um ali imaginava. E pensar que Michele acreditava estar prestes a assumir o controle do meu resto de vida. Ela me chamava de fantasiosa, como se eu fosse uma idosa confusa vivendo de lembranças. Mas a realidade era que eu tinha mais lucidez financeira do que ela jamais teve. Meu segredo era minha fortaleza, minha arma invisível contra a traição familiar. Sei que muitos poderiam questionar: por que não contou antes? Por que viver como uma milionária em segredo? A resposta é simples. Porque preferi criar minha filha com valores e não com privilégios. Eu queria que ela fosse movida pela dignidade do trabalho, não pela expectativa de herança. Mas a vida tem suas ironias, e agora essa escolha seria revelada no momento mais decisivo. Naquele tribunal, enquanto me chamavam de peso morto, eu sabia que cada acusação cairia por terra assim que meu segredo viesse à tona. A justiça revelada não viria da boca de um juiz, mas da verdade que eu havia guardado em silêncio por 4 décadas. E quando essa verdade fosse exposta, ninguém jamais ousaria me chamar de incapaz novamente. Quando as mentiras pareciam ganhar força e o juiz já inclinava a cabeça, como quem aceitava a versão de Michele, as portas do tribunal se abriram. O som ecoou pela sala e todos se viraram. Lá estava Moisés, meu contador leal, carregando sua inseparável maleta preta. Sua presença mudou o ambiente instantaneamente, como se um vento novo tivesse invadido aquele espaço sufocante. Moisés não era apenas um contador, era a prova viva da minha lucidez e da minha força. Com sua postura ereta, terno impecável e olhar sereno, ele irradiava confiança. Ao se apresentar ao juiz, sua voz firme soou como um trovão no meio da encenação de Michele. De repente, quem parecia frágil era ela, e não eu. Excelência, trago documentos fundamentais sobre a real situação financeira da senhora Carmen. Essas palavras caíram como pedras no chão. Michele empalideceu, Mário começou a suar, e até o advogado comprado que supostamente me representava ergueu os olhos do celular. Era a primeira rachadura visível no castelo de mentiras que eles haviam construído. A maleta de Moisés não carregava apenas papéis, mas verdades. Escrituras de imóveis, extratos de investimentos, relatórios bancários, contratos de aluguel, tudo organizado e autenticado. Cada documento era um golpe certeiro contra a narrativa da minha suposta pobreza. O que para Michele era uma peça de teatro, para Moisés era um processo de justiça revelada. Enquanto ele falava, eu observava a reação das pessoas. Alguns que antes me olhavam com pena, agora demonstravam surpresa. Outros cochichavam, tentando entender como aquela idosa indigente podia ser, na verdade, uma empresária astuta. Era como assistir a uma virada de jogo ao vivo, e eu sabia que aquela cena jamais seria esquecida. O juiz, que até então me olhava com condescendência, agora mostrava respeito genuíno. Sua caneta corria pelo papel, anotando cada detalhe dito por Moisés. Pela primeira vez em toda a audiência, senti que minha voz não seria abafada. Eu havia esperado aquele momento com paciência, e agora era a verdade que falava por mim. Michele tentou interromper, dizendo que aquilo era uma farsa, que eu não podia ter aquele patrimônio, mas sua voz tremia, denunciando o desespero. O genro hipócrita, Mário, apenas abaixava a cabeça, incapaz de sustentar a encenação. Era o começo do colapso da manipulação psicológica que eles haviam arquitetado. Naquele instante, percebi que a entrada de Moisés não era apenas uma surpresa, mas um divisor de águas. A audiência já não era mais sobre uma mãe incapaz, mas sobre uma filha que havia tentado enganar a justiça por ganância. E ali, diante de todos, começava a virada que mudaria minha vida para sempre. O que antes parecia uma audiência decidida virou um verdadeiro terremoto. Cada documento que Moisés apresentava desmontava uma das acusações de Michele. Onde diziam que eu era pobre, surgiam extratos de renda. Onde afirmavam que eu era incapaz, apareciam contratos assinados por mim com plena lucidez. Era como assistir a um castelo de cartas desmoronando diante dos olhos de todos. O juiz, que antes me tratava como uma idosa confusa, agora me olhava com respeito profissional.
Era nítido em sua expressão a mudança de postura. Ele já não via uma senhora indefesa, mas uma mulher que construiu, em silêncio, um império. A justiça revelada naquele instante não era apenas legal, mas moral. Eu recuperava ali minha dignidade diante de todos. Michele, por outro lado, começava a se perder. Tentava interromper Moisés, gritava que aquilo era impossível, que eu não poderia ter escondido tanta riqueza. Mas quanto mais ela falava, mais se revelava sua ganância da filha. Já não era a imagem da filha preocupada, era a de uma mulher desesperada porque seu plano de manipulação psicológica estava ruindo. O genro hipócrita, Mário, que até então se apresentava como o defensor do bem-estar da sogra, já não tinha argumentos. Seu rosto vermelho, o suor escorrendo pela testa e as mãos trêmulas mostravam que a farsa havia acabado. Aquele homem que me chamava de estorvo agora se encolhia no banco, envergonhado. As pessoas presentes na sala se entreolhavam, algumas boquiabertas. A plateia que antes ria de mim agora cochichava sobre a inteligência de quem viveu uma vida de riqueza silenciosa. A virada da história não era só minha vitória pessoal, mas uma lição para todos ali. Nunca subestime uma mãe, por mais simples que ela pareça. Moisés falava com firmeza, mas sem arrogância. Apresentava números, datas, documentos. Cada palavra sua era uma martelada que consolidava a verdade. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me sentia leve. Não porque estivesse vencendo minha filha, mas porque finalmente a mentira estava perdendo espaço para a verdade. O juiz respirou fundo, olhou para Michele e disse em tom firme: "As evidências são claras. A senhora Carmen não é incapaz. Pelo contrário, é uma administradora exemplar de seu patrimônio." Essa frase ecoou dentro de mim como um hino de libertação. Depois de tanta humilhação materna, eu finalmente tinha minha dignidade reconhecida diante de todos. Naquele tribunal, eu não era mais a mulher acusada de viver como indigente. Eu era a mãe que havia sido traída, mas que resistiu em silêncio até a hora certa. E a virada da história não foi apenas financeira ou legal, foi espiritual, emocional e moral. Era a prova de que a verdade pode demorar, mas sempre chega com força avassaladora. O silêncio que tomou conta da sala após as revelações de Moisés foi quase ensurdecedor. Michele, antes tão confiante, tremia diante de todos. Seus olhos arregalados buscavam uma saída, mas não havia mais máscaras a vestir. A filha que me chamava de incapaz agora se via exposta como alguém dominada pela ganância. Era a dor de quem percebe tarde demais que a mentira não resiste à luz da verdade. Mário, o genro hipócrita, parecia um boneco desarticulado. Mexia na gravata, suava sem parar e evitava encarar o juiz. Aquele homem que se apresentava como protetor da família não passava de cúmplice em um plano cruel de manipulação psicológica. O medo estampado em seu rosto dizia tudo. Não se tratava mais de um processo familiar, mas de possíveis consequências criminais. Minha neta Isadora, por sua vez, não conseguia conter as lágrimas, mas seus olhos agora não refletiam apenas tristeza. Havia também alívio. Alívio por perceber que a avó não era a mulher frágil e perdida que a mãe havia descrito. O amor verdadeiro dela atravessou a sala e me alcançou, como se dissesse silenciosamente: "Eu sabia, vovó. Eu sempre soube." Quando o juiz reconheceu oficialmente que eu era capaz e que Michele havia distorcido a realidade, as forças de minha filha pareceram desaparecer. Ela afundou no banco, cobrindo o rosto com as mãos. Não era apenas vergonha, era o peso da própria consciência esmagando suas pretensões. Ver sua máscara cair foi doloroso, mas também necessário. Isadora correu para me abraçar ao final da audiência. Aquele gesto simples valeu mais do que qualquer sentença. Era a prova de que a rejeição materna de Michele havia encontrado contraponto no amor puro da neta. Em meio a tanta traição familiar, ainda havia um fio de esperança. A nova geração tinha olhos para enxergar a verdade. Alguns presentes no tribunal comentavam baixinho sobre a cena. Uns diziam que Michele havia ido longe demais. Outros admiravam minha postura calma diante da tempestade. Eu não precisava responder nada.
A própria reação da família já era o retrato mais claro da justiça revelada. Cada lágrima, cada silêncio, cada gesto era mais eloquente que palavras. Mário tentou, em vão, manter um tom conciliador. Excelência, tudo foi um mal-entendido. Mas ninguém mais acreditava. Suas palavras soavam ocas, como a defesa desesperada de quem vê o chão desaparecer sob os pés. Era tarde demais. Ele e Michele já haviam mostrado exatamente quem eram quando pensaram que eu não tinha nada. Naquele dia, percebi que a verdadeira vitória não estava apenas nos papéis assinados ou nas sentenças lidas em voz alta. Estava no contraste entre as reações. De um lado, a filha e o genro afundados na vergonha. Do outro, a neta se erguendo em amor e dignidade. Foi nesse contraste que encontrei forças para seguir adiante. O juiz respirou fundo, como quem sabia da gravidade do que estava prestes a anunciar. Sua voz firme ecoou pelo tribunal. Está claro para esta corte que a senhora Carmen possui plena capacidade mental e financeira. O pedido de tutela é negado. Essas palavras soaram como música para minha alma. Depois de tanta humilhação materna, era a prova de que a justiça revelada havia triunfado. Mas a sentença não parou por aí. O magistrado ordenou ainda uma medida protetiva contra Michele e Mário, impedindo-os de se aproximarem de mim sem autorização expressa. Foi como um escudo erguido ao meu redor, uma barreira que me devolvia a tranquilidade que eles haviam tentado roubar. Pela primeira vez em meses, respirei em paz dentro daquela sala. Michele não conseguiu conter as lágrimas. Chorava não por arrependimento sincero, mas pela derrota diante de todos. Para ela, aquela decisão não significava apenas perder o controle sobre mim. Significava ver seu plano desmoronar, perder a chance de transformar minha vida em um jogo de manipulação psicológica. Era a ruína da ganância da filha diante da verdade. Mário, por sua vez, permanecia calado, tentando manter uma postura de dignidade que já não convencia ninguém. O genro hipócrita havia sido exposto em público e não havia como reparar. O silêncio dele era, ao mesmo tempo, confissão e derrota. Naquele instante, percebi que a máscara que eles vestiram por tanto tempo jamais voltaria a se sustentar. O juiz determinou ainda que as visitas de Isadora à mãe seriam supervisionadas para garantir o bem-estar emocional da adolescente. Foi uma decisão dura, mas necessária. Michele havia usado a própria filha como peça de um tabuleiro sujo, e agora precisava lidar com as consequências. Para mim, era um alívio saber que Isadora estaria protegida. Ao sair do tribunal, o contraste era nítido. Eu caminhava erguida, sustentada pela dignidade reconstruída, enquanto Michele e Mário deixavam a sala com os ombros caídos, derrotados. Era o retrato perfeito da ruptura. De um lado, a justiça, do outro, a traição familiar desmascarada. E nesse meio, a neta, que finalmente podia respirar sem medo. Naquela mesma tarde, decidi revisar meu testamento. O patrimônio oculto que durante anos mantive em segredo agora teria novos destinos. A herança redirecionada garantiria a educação de Isadora e apoiaria instituições beneficentes que cuidavam de idosos vítimas de abuso familiar. Transformar a dor em proteção para outros era a forma mais digna de encerrar aquele ciclo. Essa ruptura não foi apenas legal, mas emocional. Eu havia perdido uma filha naquele tribunal, mas ganhei a certeza de que minha vida não terminaria como um estorvo. Eu não era peso morto. Eu era uma mulher de coragem, capaz de transformar humilhação em força e de mostrar ao mundo que a dignidade, quando defendida, nunca envelhece. Os meses seguintes ao julgamento foram marcados por transformações profundas. Michele e Mário, que entraram no tribunal acreditando que me dominariam, saíram de lá carregando o peso das próprias escolhas. A tentativa de fraude familiar não ficou impune. Enfrentaram acusações legais e viram sua reputação desmoronar em pouco tempo. A vida que planejaram construir sobre mentiras ruiu diante deles. As multas, os honorários de advogados e as horas de serviço comunitário impostos pela sentença foram um golpe duro. O casal, antes arrogante, precisou vender a própria casa para arcar com as dívidas.
Para Mário, o impacto foi ainda maior. Perdeu temporariamente sua licença profissional, ficando sem a máscara de respeito que tanto cultivava. O genro hipócrita teve de encarar sua própria ruína. Isadora, por outro lado, floresceu. Ao mudar-se para minha casa, encontrou paz e estabilidade. O ambiente de manipulação psicológica em que vivia foi substituído por amor verdadeiro, disciplina saudável e incentivo aos estudos. Em pouco tempo, ela voltou a sorrir, voltou a acreditar em si mesma. Era como se o peso da dor invisível tivesse se dissipado de seus ombros. Eu também vivi mudanças significativas. Pela primeira vez em anos, pude respirar aliviada sem o medo constante das pressões de Michele. A solidão que antes me sufocava foi preenchida pela presença alegre da neta. Aquela casa antiga, em Olinda, que Michele via como símbolo de decadência, se transformou em um lar cheio de vida, conversas e risadas adolescentes. A comunidade também passou a me olhar de outra forma. Aqueles que antes acreditaram nas mentiras de Michele, agora sabiam da verdade. Não se tratava de exibir minha riqueza silenciosa, mas de deixar claro que dignidade não se mede por aparências. Muitas vizinhas vieram me pedir conselhos, e eu passei a compartilhar discretamente aprendizados sobre independência financeira e superação silenciosa. Michele tentou, algumas vezes, se reaproximar, mas as visitas supervisionadas deixavam evidente a distância emocional que ela mesma havia cavado. Entre lágrimas, dizia estar arrependida. Mas arrependimento forçado pela consequência não é o mesmo que arrependimento nascido da alma. Eu a escutava, mas sabia que a confiança havia sido quebrada de forma irreversível. Mário, por sua vez, se manteve cada vez mais afastado. A derrota pública havia destruído seu orgulho. Era visível que ele culpava Michele pelo fracasso, mas a verdade é que ambos foram cúmplices da mesma ganância. Dois que se uniram para tentar me reduzir a um peso morto, terminaram carregando sozinhos o fardo de suas escolhas. Para mim, as consequências foram diferentes. Ao invés de perda, vivi um renascimento. Transformei o veneno em antídoto, a humilhação em propósito. As cicatrizes emocionais estavam ali, mas agora me lembravam não de dor, e sim de vitória. Porque no final, não era apenas sobre derrotar minha filha e meu genro. Era sobre mostrar ao mundo que a dignidade de uma mãe jamais deve ser subestimada. Depois de tudo o que vivi, aprendi que a vida sempre nos coloca à prova de formas inesperadas. Nunca pensei que enfrentaria minha própria filha em um tribunal, muito menos que ouviria dela as palavras mais cruéis. Mas também nunca imaginei que sairia dali mais forte, com minha dignidade reconstruída. A justiça revelada não foi apenas legal, foi um renascimento para minha alma. O patrimônio oculto que escondi por tanto tempo deixou de ser apenas uma estratégia de proteção. Transformou-se em ferramenta para curar não apenas a mim, mas também outros que enfrentam dores parecidas. Criar a Fundação de Apoio a Idosos Vítimas de Abuso Familiar foi meu jeito de dar voz a quem, assim como eu, já foi silenciado. Transformar sofrimento em esperança é a maior vitória que alguém pode ter. Isadora se tornou minha maior motivação. Ao vê-la florescer, percebi que mesmo em meio à traição familiar, sempre pode haver uma nova chance de amor verdadeiro. Ela foi a prova de que, quando o vínculo é puro, ele sobrevive até às maiores tempestades. E se hoje continuo de pé, é muito por causa dela, que me lembrou do valor de lutar não apenas por mim, mas por quem ainda acredita em mim. A solidão e invisibilidade que um dia me sufocaram agora deram lugar a um novo propósito. Descobri que cada cicatriz pode carregar uma história de superação silenciosa. E quando você decide não se deixar esmagar, mas usar a dor como combustível, a vida encontra um jeito de abrir novas portas. Eu sou testemunha viva disso. Também compreendi que a riqueza silenciosa não está apenas nos bens acumulados, mas na coragem de viver de acordo com seus valores. Ser milionária em segredo me mostrou quem realmente se importava comigo e quem apenas se aproximava por interesse. Foi uma lição dura, mas inestimável. Dinheiro revela caráter, sempre. Não tenho arrependimento de ter escondido meu patrimônio.
Se não tivesse feito isso, talvez nunca tivesse visto a verdade sobre minha filha e meu genro. Às vezes, precisamos perder ilusões para ganhar clareza. E a clareza, embora dolorosa, nos liberta. Hoje sei exatamente com quem posso contar e onde devo depositar meu amor. Olho para trás e percebo que, apesar da humilhação materna, da manipulação psicológica e do abuso emocional, saí maior do que entrei. Cada lágrima que derramei naquele tribunal se transformou em força para construir algo melhor. No fim, a dor invisível se tornou visível e me deu voz para inspirar outros. A vida me ensinou que não importa quantas vezes tentem te reduzir a um peso morto. Se você tem dignidade e coragem, sempre haverá um caminho para se erguer. E essa é a lição que quero deixar. Jamais permita que apaguem sua história, porque a verdade sempre encontrará uma forma de brilhar. E agora, eu te pergunto: quantas vezes na vida você já se sentiu invisível, tratado como um estorvo, quando na verdade carregava dentro de si uma força que ninguém imaginava? Essa história mostra que, por mais dura que seja a traição familiar, sempre existe um caminho de superação silenciosa, porque dignidade não tem idade, e justiça revelada sempre chega para quem não desiste de lutar. Talvez você também tenha enfrentado humilhações, manipulações ou rejeições que pareciam insuportáveis. Mas lembre-se, cada dor invisível pode se transformar em combustível para reconstruir sua vida. E assim como eu, você também pode descobrir que é muito mais forte do que imagina. Se você tivesse vivido essa situação, o que faria no meu lugar? Perdoaria? Se afastaria de vez? Ou transformaria a dor em propósito, como eu fiz? Quero muito conhecer sua opinião, porque cada experiência compartilhada pode inspirar outras pessoas que passam por situações semelhantes. Deixe seu comentário aqui embaixo e me conte. Em que momento da sua vida você precisou se erguer, mesmo quando todos duvidaram de você? Sua história pode ser exatamente a força que alguém precisa ouvir hoje. E não esqueça, se esse relato tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Ainda tenho muitas outras para compartilhar com você. Histórias de vida, superação e coragem que nos lembram que nunca é tarde para recomeçar.